Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 27 de fevereiro de 2026, 8 horas, horário de Brasília. O abismo da aviação russa, helicópteros em queda e o erro estratégico do Kremlin. O rugido das hélices russas, agora dos helicópteros russos, agora soa como um grito de desespero. Em uma tentativa tardia de copiar as táticas ucranianas, a Rússia está lançando seus valiosos Ka-52 e Mi-8 em uma caçada inglória contra drones ucranianos de baixo custo. Enquanto o desgaste mecânico e as sanções corroem a frota russa por dentro, drones FPV ucranianos caçam os caçadores nos céus e nos aeródromos. Entre a entrega inexplicável de aeronaves ao Irã e o colapso da manutenção, descubra porque a supremacia aérea russa está se transformando em uma carcaça de metal retorcido. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, continue acompanhando conosco, inscrito, os rumos dessa guerra. E quero pedir a todos que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Bom, vamos continuando aqui. Bem-vindos, né, vocês que estão aqui assistindo novamente no canal do Velgas, mais esse assunto sobre a aviação russa, especificamente focada nos helicópteros. E vamos hoje então olhar para o alto, né? Mais do que vemos não é o domínio russo, e sim uma crise de proporções catastróficas na aviação rotativa do Kremlin. Por 2 anos e meio, analistas russos imploraram para que o Ministério da Defesa adotasse a tática ucraniana, usar helicópteros como interceptadores de drones. Somente agora, sob pressão insuportável e ataques profundos, a Rússia decidiu mover seus Ka-52 e Mi-8 para a retaguarda. Eles tentam preencher as lacunas de uma rede de defesa aérea sobrecarregada, agindo como plataformas móveis contra drones lentos. Mas há um problema fatal. A Ucrânia já aprendeu a caçar esses helicópteros antes mesmo de eles decolarem. A caçada aos helicópteros e o golpe da unidade Alfa. Vamos discutir isso agora nessa parte, e é uma resposta cirúrgica dada pela Ucrânia. Em fevereiro, esse fevereiro agora presente, o aeródromo de Pugashelka, em Oriol, sentiu o impacto. Um Mi-8 e um Ka-52 foram reduzidos a sucata irrecuperável por drones ucranianos. Na Crimeia, o cenário se repete com a queda de um Ka-27 naval. A elite da inteligência ucraniana, a unidade Alfa, revelou um balanço devastador. 15 aeronaves destruídas em 5 aeródromos russos apenas no último ano. A imagem mais impressionante, porém, veio de um drone FPV tentando interceptar um helicóptero Mi-8 em pleno voo. O céu, antes do território de segurança para as tripulações russas, tornou-se um labirinto de ameaças invisíveis e letais. E eles não estão mais produzindo. Notem vocês, eu já falei em outros vídeos, talvez sempre gente nova entrando no canal, assistindo, ou alguém que não assistiu os vídeos anteriores, né? Os russos, eles compravam, os motores eram fabricados na Ucrânia. Porque durante a União Soviética, esses helicópteros, os motores de helicóptero de toda a União Soviética eram feitos na Ucrânia. E quando eles fizeram a invasão em 2014, a Ucrânia ainda foi tomada pelo choque, mas ainda mandou alguns motores para eles e depois cortou, antes dessa invasão da segunda fase. Então, hoje a Rússia faz um canibalismo mecânico e também uma fraude dos abates que eu vou explicar para vocês. O russo não é apenas... os russos, né? O inimigo da Rússia não é apenas o drone ucraniano, é a própria engenharia, né? Acho que já que expliquei no começo, vocês vão entender. Sob o peso das sanções ocidentais,
o acesso a aviônicos, que daí eles tiveram que buscar fora, né? E componentes críticos secou. Então, na realidade, depois de 2014 até 2022, eles pegavam alguma coisa fora. E aí, depois disso, secou totalmente. Não vem da Ucrânia, o motor, que era feito na Ucrânia, então, e outras coisas também. E qual o resultado? Operadores russos estão praticando o canibalismo de fuzelagens, desmontando helicópteros bons para manter outros voando. Os intervalos de manutenção foram estendidos além do limite de segurança. Falhas em caixas de câmbio e motores tornaram-se rotina, como vimos num recente pouso forçado em Yamal, que deixou a aeronave destruída e a tripulação não morreu, mas ficou muito ferida. Para mascarar o fracasso, o comando russo desse acontecimento em Yamal, ele divulgou que fez dezenas de abates de drones, mas na realidade não fez. Eles foram destruídos por drones ucranianos que foram desmascarados essa farsa russa. Eles queriam, inclusive, que os outros pilotos de helicópteros acreditassem nisso, mas não colou. A maioria dos alvos que são abatidos eram que eles abateram de fato, mas eram drones isca, tipo Maia, né? Os modelos de baixo custo, projetados para desperdiçar a munição russa e o tempo de voo dos caríssimos helicópteros russos. Agora, uma coisa que é difícil de entender, porque entra a geopolítica, né? Irã também, segurança nacional do Irã, né? Em meio a esse colapso, a Rússia tomou uma decisão, esse colapso dos helicópteros, que chocou observadores militares locais e internacionais. Em janeiro, enquanto 1.500 drones ucranianos assolavam o território russo, o Kremlin enviou mais de 20 helicópteros Mi-28 para o Irã. Por que desfalcar a própria defesa em um movimento tão crítico em que essa guerra está se processando na Ucrânia? A resposta reside no isolamento diplomático. A Rússia está perdendo influência. Na Armênia já perdeu. Não está perdendo, já perdeu. Síria e Venezuela. Não tem mais influência nenhuma lá. Para manter o aliado iraniano, que vendia para ela os Shahed, os drones Shahed, e mandou alguns mísseis de curto alcance, também até de 200 quilômetros, que enfrenta ameaças dos Estados Unidos da América e Israel, Putin sacrificou sua própria segurança interna. É o exemplo perfeito do checkmate estratégico. Se a Rússia não foca 100% na Ucrânia, ela perde infraestrutura crítica. Se foca tudo na Ucrânia, ela perde seus últimos aliados globais e ela não quer perder. Mas eu acho que está tudo perdido para eles de qualquer maneira. O que eu quero concluir aqui na minha avaliação, na minha análise, é que a aviação russa, os helicópteros, estão operando no limite da exaustão, entre a adaptação tardia, o desgaste mecânico incurável e escolhas políticas duvidosas. Os helicópteros que deveriam ser os jacarés dos céus estão se tornando presas fáceis para a inovação ucraniana. A Rússia tentou copiar a tática da Ucrânia, mas esqueceu que não se ganha uma guerra de atrito canibalizando o próprio arsenal ou cedendo para outras, como nesse caso o Irã, helicópteros, quando ela está com déficit de helicópteros e não está conseguindo produzir mais, justamente agora por causa das sanções. Então ela, na realidade, ela, mesmo tendo esse problema, ela resolveu, acho que 20 helicópteros numa situação atual, onde o Irã já sofreu ataque americano e também sofreu ataque israelense, que ficou enfraquecido. Esses 20 helicópteros é apenas algo simbólico para não perder o apoio do Irã, porque a Rússia e o Putin foram muito criticados quando no ataque anterior ela não saiu em defesa real, em defesa contra os Estados Unidos naquele ataque real. Então essa é a questão, mas isso é um ataque simbólico. E eu não acredito que, se atacado novamente o Irã, como está posto o quadro geopolítico lá no Oriente Médio, eu não acredito que a Rússia vai sair para o combate lá com os americanos. E vocês, o que acham dessa estratégia russa
de enviar armas para fora enquanto o próprio território queima? Comenta aí abaixo, né? Não esqueça de deixar o seu like também, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo com mais informações reais, verdadeiras e incontestáveis, como todas as que a gente mostra aqui para vocês. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.